Vamos iniciar mais uma aula de SketchUp, projetando um armário planejado 01. Nesse armário planejado 01, nós vamos começar usando a ferramenta retângulo para poder criar o nosso retângulo nas medidas que a gente precisa, ou seja, 1 centímetro e meio por 52 de profundidade. Aí nós vamos usar a ferramenta Extrude para extrudar. Depois iremos selecionar toda a peça para criar o grupo, criando esse grupo para que quando nós criarmos essa segunda instância, esta não fique grudada à primeira instância, senão vai ficar ligada a uma outra. Sempre que você criar uma outra instância, uma outra peça, você deve criar um grupo para essa peça. Por quê? Para que esta peça não fique ligada à outra. Recebemos esse desenho do cliente e de acordo com esse desenho é que nós vamos construir. Então precisamos consultar onde está o nosso desenho, o que é que nós precisamos fazer, para que de acordo com isso a gente possa ter nossas medidas. É assim que o desenhista, projetista vai trabalhar no seu dia a dia, criando o desenho de acordo com as encomendas que receber dos seus clientes, conforme a descrição que receber dos seus clientes, conforme ele for recebendo seus projetos. Então, assim, nós atentamos a esse detalhe, vamos criar nossa terceira instância, que seria a tampa da base, na medida da largura da ilharga, e vamos extrudar ela até a medida que nós precisamos. Sempre lembrando que devemos criar um grupo para cada peça que formos criando. Isso porque, para que a peça não fique ligada uma à outra, né? Nesse caso aí, vamos criar uma outra prateleira, que seria a prateleira na medida de 40 pela profundidade do móvel. E para cada peça que nós formos criando, a gente vai adotando a medida de largura de distância de uma para outra, conforme a descrição do cliente, conforme o pedido do cliente no seu projeto. E essa é a tarefa do desenhista no dia a dia. Às vezes o desenho leva tempo, você pode ver que aqui tem toda uma determinação de medidas que o cliente pediu. Nessa determinação de medidas que o cliente pediu, é que nós temos que seguir para fazer o nosso projeto. Não adianta nós querermos fazer o projeto de qualquer jeito. O cliente, ele vai exigir que esse desenho seja feito, esse móvel seja feito do jeito que ele pediu. Não adianta você querer modificar. Então você tem que seguir toda a determinação, toda a descrição que o seu cliente pede, seja ele interno ou externo, para que você possa fazer a modelagem do seu móvel conforme é necessário. Você pode ver que aqui agora nós podemos selecionar a peça que foi criada antes para poder extrudar. Extrudando essa peça, nós vamos poder chegar à largura total do móvel, ou seja, a distância das prateleiras mais o espaço da gaveta. Agora vamos selecionar novamente a outra instante para a gente poder criar essa segunda peça, para podermos continuar o nosso projeto. Pode ver que eu sempre faço a consulta ao que foi enviado pelo cliente. Para quê? Para que eu possa seguir essas medidas, essa determinação. Isso seja para um desenho de móvel, desenho industrial, um desenho de uma peça mecânica, o que for, você tem que estar sempre fazendo essas consultas. Por que isso é necessário? Para que você possa fazer de acordo com o que seu cliente interno ou externo pedir. Seja que você esteja trabalhando para você mesmo, dentro da sua oficina, seja você trabalhando para um cliente interno na oficina de alguém, que você esteja trabalhando como desenhista projetista, né? Então você pode ver que eu procuro ver todas as distâncias, a determinação, qual seria a largura correta. Você pode ver que aqui tem, na janela do canto, tem as medidas. Então, sempre vou fazer essas consultas do desenho, como vai ficar, como não vai ficar, quais são as medidas que o meu cliente está pedindo, medida de gaveta,
medida das prateleiras, distância de uma ilharga para a outra, qual seria a ligação de uma ilharga para a outra, qual que seria melhor eu fazer o móvel reto ou não, tá vendo? Posicionei a ilharga de acordo com o que eu vi lá no desenho. Agora vamos pegar novamente a peça e vamos levar ela até lá, porque essa peça é uma prateleira interna desse outro vão menor. Novamente vamos consultar o desenho para ver quais são as medidas que o nosso cliente pede. Nós vamos copiar Ctrl C, Ctrl V, selecionar o canto da estância, ancorar ela, e aqui a gente vai dar a distância de uma prateleira para outra, ou seja, a abertura de um vão para o do vão. Consultando aqui o desenho, nós vamos ver que o cliente nos pede umas determinadas medidas, e essas medidas têm que ser respeitadas. Após selecionarmos a prateleira, vamos criar outra instância, copiando esta. Aqui nós criamos um grupo. Vamos ancorar ela na prateleira de baixo, vamos selecionar um ponto da aresta e colocar a distância de 30 centímetros para que fique igual ao projeto que o nosso cliente enviou. Então aqui nós já temos o corpo de toda a lateral esquerda. Nós vamos baixar a ilharga até a parte de baixo da prateleira, que esta depois será estrudada para criar o vão maior superior. Nessa ilharga lateral, nós vamos baixá-la, criar o espaço que o nosso cliente pediu, seja de 40 centímetros. Nós vamos digitar aqui na parte de medidas, como você poderá ver, selecionar a peça, vamos estrudar das partes e vamos colocar a medida que a gente pede. Aí nós vamos selecionar novamente a prateleira, selecionar um dos cantos para a gente poder fazer a parte onde será o chapéu. Novamente vamos selecionar um canto e vamos colocar na distância de 5 centímetros para que nós tenhamos o espaço do nosso chapéu. Vamos verificar se a medida está de acordo com o que o cliente pediu. 75 centímetros para a gaveta, o vão de gaveta. Aqui vamos selecionar o rodapé, vamos estrudar ele até a extremidade da base e vamos movimentar. O rodapé deve ser recuado. A gente, a ferramenta move, nós vamos mover ele, vamos colocar 1,5 centímetros, que é bom que o rodapé seja sempre um pouco recuado, é porque fica legal o rodapé chapado na frente. Vamos selecionar novamente a prateleira e vamos estrudar ele até a largura do nosso móvel. E aí nós já temos a parte de cima do vão maior do móvel. Selecionar novamente um grupo de prateleira, colocar no canto e vamos fazer posicionar ele corretamente e vamos novamente estrudar ele até a lateral do nosso móvel. Então aqui está criado o espaço do vão de gavetas. Vamos selecionar o nosso rodapé e criar a parte de trás de nosso rodapé. Deve ser ancorado, selecionando um dos cantos, ancorado numa das extremidades da outra estância, selecionado um espaço de 3 centímetros. Esse espaço de 3 centímetros é importante para que, se nós tivermos um rodapé do imóvel lá no local, a gente possa fazer um recuo na lateral. Selecionar uma outra estância e vamos fechar a nossa lateral. Colocamos primeiro na base do rodapé, depois chegamos na frente da nossa caixa base, para que fique totalmente alinhado com a base, com o tampo da base. Criar essa ilharga divisória
nosso cliente nos pede naquele nosso projeto. Vamos estudar para nossa largura, que seria 1,5 cm. Estamos trabalhando com MDF de 1,5 cm, 15 milímetros. Vamos criar o nosso grupo para que a gente possa mover a nossa peça tranquilamente para a posição que nós queremos. Vamos pegar aqui e vamos dar a distância que nosso cliente pediu no nosso desenho, para que fique tudo certinho, conforme o cliente pediu. Vamos verificar qual é a distância que está, 43,5, nosso cliente pede 45, mas nós também temos que contar as larguras e as peças do móvel. Pode ver que o cliente pede 45, pelo desenho do cliente. Vou voltar para o nosso projeto, vamos verificar as medidas dos vãos. Aqui nós temos 30 centímetros, como nosso cliente pediu. Nós temos novamente 30 centímetros, como nosso cliente pediu. E aqui nós temos um vão de 43,5. Nosso cliente pediu como 45. Vamos afastar um pouquinho a nossa ilharga. Vamos selecionar a prateleira base de divisão do vão de gavetas. Agora podemos verificar que temos o 45 que nosso cliente pediu. Vamos selecionar o tampo da base. Vamos estrudar ele até a face lateral da nossa ilharga. Mesma coisa vamos fazer com o rodapé. Vamos selecionar o rodapé, pegar a face e vamos alinhar a face da nossa ilharga, conforme você pode verificar. Agora, pela parte de trás, pela parte de baixo, vamos fazer também com a parte da peça de rodapé da parte de trás. E aí temos concluído a nossa caixa base, conforme as medidas que o nosso cliente pediu. Agora, a peça chapéu do tampo. Vamos estrudar ela até a face lateral da outra ilharga à direita. Então, conforme o desenho do nosso cliente, você pode ver, aqui precisamos também estrudar a peça até a face lateral, usando a ferramenta selecionar. Verificamos que está tudo dentro das medidas que o nosso cliente pediu. Vamos verificar as medidas dos vãos que o cliente pede: 45 centímetros e 30 centímetros. Novamente o cliente pede 30 centímetros. Aqui o cliente pede novamente 30 centímetros. Sempre se preocupando em alinhar uma medida com a outra. Como podemos verificar, o móvel está todo dentro das medidas do vão que nosso cliente pediu. Precisamos respeitar essas medidas porque essas medidas podem ser muito importantes para o nosso cliente. Clicar que todas as medidas estão sendo respeitadas, né? A medida do vão do cliente está tudo certinho. Vamos verificar as medidas que o nosso cliente pediu, movimentar as ilhargas. Na verdade não é 40 centímetros, 45 é 40 centímetros. Vamos baixar a prateleira mais 5 centímetros, para nós termos o vão de 40, conforme pedido no projeto do nosso cliente. Vamos pegar e estrudar nossa ilharga, para que esta fique apenas com a medida exata do nosso chapéu. Mesma coisa vamos fazer com a ilharga lateral direita. Vamos selecionar o topo e alinhar com o outro topo da outra ilharga. Então nós temos tudo na mesma altura. Verificado pelo desenho, pode verificar lá em cima que o vão é de 40 centímetros. Então está tudo conforme nosso cliente pede. Os vãos estão exatamente conforme ele precisar que fosse.
Agora vamos colocar a prateleira do outro vão. Vamos selecionar a aresta dessa estância, alinhar, ancorar na parte de baixo e movimentar dentro da distância que o nosso cliente pede, ou seja, 30 centímetros. Vou fazer a mesma coisa, copiar, colar, selecionar um canto dessa peça. Selecionando o canto dessa peça, vamos dar a distância que o nosso cliente pede, que seja 30 centímetros. Então, como você pode verificar, nós temos 2 vãos de prateleira com 3 vãos de 30 centímetros, conforme o desenho. Vamos voltar para o nosso projeto. Então, para o nosso projeto, verificando que todas as medidas estão exatas, vamos criar agora as nossas portas. Clica-se no centro, porque a nossa dobradiça vai cobrir 6,5 no montante. Vamos criar uma frente total para as gavetas e vamos dividir essa conforme o nosso cliente pede. Ele nos pede uma prateleira com uma frente de gaveta com altura de 10 centímetros. Vamos verificar se ela está certinha. Como podemos ver aqui, passou um pouco. Vamos apagar essas linhas que excederam a nossa frente, selecionando todas e apagando. Você pode usar a borracha ou você pode usar simplesmente o delete. Aqui mais uma frente de gaveta, dividindo as frentes de gaveta. Então selecionamos todas as peças, pegando, selecionando novamente todas as peças, vamos movimentar ela para fora. Essa peça para poder a frente de gaveta bater aí. Vamos criar o nosso grupo. Então está criada a nossa peça. Então, novamente a peça, porque nós vamos ter porta aqui, então tendo essa porta nós vamos precisar desse batente. Vamos criar o nosso grupo. Mas nós vemos que precisamos fazer o recorte, porque essa peça não pode ficar dessa maneira. Então vamos selecionar uma aresta da peça e vamos extrudar para que assim seja criado o recorte. Vamos fazer novamente a outra peça. Se tivéssemos feito um componente larga divisória, nós fazendo em uma já teríamos feito na outra também. Mas como nós criamos um grupo de peças, precisamos fazer isso em cada peça selecionada, porque as peças são diferentes, então não adiantava a gente criar um componente. É melhor trabalhar com a criação de grupos. E novamente o batente aqui da porta, porque aqui nós vamos ter outra porta, das medidas de 6 por 1,5. Está trabalhando com MDF de 1,5 cm, 15 milímetros. Então assim nós vamos criar o nosso batente para essa porta, criando o grupo selecionado, nunca esquecendo de criar grupo, porque quando você criar uma outra instância, ela pode ficar ligada uma a outra se você não criar o grupo. Vamos criar nossa porta. Vamos extrudar. Geralmente utilizamos MDF de 18 milímetros, ou seja, 1,8 cm.
até aqui na divisão do nosso batente. Como a gente pode ver, a nossa porta ela está até metade da ilharga. Vamos criar o nosso grupo. Vamos verificar se a nossa porta está certinha. Ela está certinha na lateral, porque a dobradiça reta cobre 1,5 cm. Então nós precisamos que ela esteja certinha nessa medida. Vamos trazer até metade da ilharga, porque a ilharga tem 15 milímetros, então 7,5. E a gente vai ter que fazer com que essas frestas sejam sequinhas umas com as outras, ou seja, bem fechadinha. Vamos selecionar novamente na metade da ilharga. Vamos estrudar a nossa porta para que esta fique na mesma espessura que a outra, 18 milímetros. Vamos selecionar toda a peça e vamos criar o nosso grupo. Para criar o grupo, basta você clicar na peça e com o botão direito do mouse e você cria o grupo. Vamos fazer a nossa frente de gaveta. Precisamos fazer a frente de gaveta de acordo com a abertura do nosso vão. Vamos estudar para 18 milímetros. Então nós temos todas as frentes de gaveta selecionadas. Vou criar um grupo para que quando a gente faça as outras medidas não fique grudado uma na outra. Vamos criar essa outra porta. Vamos estudar para 18 milímetros. Vamos selecionar toda a peça para criar o nosso grupo. Está criada a nossa outra porta. Vamos criar agora a nossa porta de cima. Selecionar a aresta daquela porta, levar até a aresta superior. Vamos extrudar para 18 milímetros, pois temos essa porta em 18 milímetros. Vamos selecionar todo o grupo. Para criar a nossa porta de cima. Como você pode ver, todas as portas foram criadas. Vamos criar o freixal do chapéu, que seja nessas medidas, pedindo, como você pode ver aqui na aba distância. Vamos estrudar ela até a outra face da ilharga lateral esquerda, direita. Vamos selecionar novamente, criar o nosso grupo. Basicamente, o nosso móvel já está criado, com todas as peças que seriam necessárias para a confecção do mesmo. Vamos utilizar sombra. Vamos ver isso mais para frente. A largura 45, como o nosso cliente pede. A altura do nosso móvel minha largura, pode verificar por aqui. Vamos ver como é que ficou a largura do nosso móvel. Nossa frente de gaveta menor, ancorado no lugar errado, fazendo novamente a ancoragem e vamos baixar para 10 centímetros, verificar a medida.
Já que a peça passou um pouco, vamos apagar as linhas excedentes. Estudar para a espessura da nossa gaveta, que isso é 18 milímetros, 1,8 centímetros. Vamos criar o nosso grupo. Frente de gaveta menor já foi criada. Vamos fazer a segunda espaço da segunda gaveta. Vamos dividir esse espaço. Verificar que tem 20 centímetros de frente de gaveta. 58 milímetros, vamos apagar. A gente vai apagar essa nossa medida, porque por enquanto não é necessária. Apagar essas linhas. Vamos extrudar para 18 milímetros, 1,8 centímetros. Vamos selecionar toda a peça para criar o nosso grupo. Vamos fazer Ctrl C, Ctrl V para criarmos nossa segunda frente de gaveta. Nós temos as nossas 3 frentes de gavetas das medidas que elas ficarão. Vamos selecionar aquele outro lado, tirar ele, selecionar as 3 frentes de gaveta e levar elas para a posição que elas deveriam ficar. Então, verificando todas as medidas, podemos ver que o nosso desenho já está quase pronto. Falta alguns detalhes, como o puxador, as costas, as gavetas. Agora vamos fazer as gavetas. As gavetas tem que fazer essa marcação retangular aqui por dentro delas, para que a gente possa determinar o espaço de folga das corrediças. As corrediças geralmente têm 1,3 centímetros de espaçamento dos dois lados, para que as gavetas não agarrem e as corrediças corram livremente. Então, fazendo isso, vamos depois selecionar as nossas gavetas, criar todos os espaços para todas as gavetas, tanto para de cima quanto para de baixo. Aí, com esse retângulo selecionado para nós criarmos a folga, vamos selecionar uma das frentes de gaveta para nós começarmos a criar a nossa gaveta. Essa é a frente de gaveta. Nós selecionamos a gaveta de baixo para que sejam criados os lenços, ou seja, as laterais da gaveta. Venhamos do topo de cima até a linha de baixo. Vamos fazer o retângulo. Vamos fazer o extrude desse retângulo para a medida de 45 centímetros ou de 40 centímetros, já que o nosso móvel tem 45 de profundidade. Com 40 centímetros de profundidade do lenço de gaveta, nossa gaveta não vai bater lá no final. Agora vamos fazer o espaçamento para o goivete, ou seja, o rasgo do fundo da gaveta. Geralmente eu trabalho com MDF de 6 milímetros. Trabalhando com fundo de 6 milímetros, a gente vai ter que fazer um retângulo de 6 milímetros por 1 centímetro, que é o quanto que a gaveta vai entrar nas laterais da gaveta. E vamos fazer o retângulo e vamos extrudar esse até o final, para que seja feito esse rasgo, como você pode ver aí. Vamos baixar 1 centímetro, que é o suficiente, para que a gaveta não fique topando uma na outra. Vamos selecionar e criar o grupo. Criado esse grupo, nós podemos selecionar, fazer Ctrl C, Ctrl V, criar uma outra instância. Vamos virar pelo eixo vermelho para que fique a peça espelhada uma com a outra. Dá um zoom, verificar.
vamos selecionar uma aresta da peça, vamos colocar lá naquela nossa marquinha, e agora vamos dar a distância de 1,3 centímetros, ou seja, 13 milímetros. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, vamos dar a distância de 1,3 centímetros, ou 13 milímetros, que é a folga da corrediça. Vai haver uma corrediça metálica, uma corrediça de base, todas as corrediças têm a mesma folga. Vamos criar a frente interna de gaveta, assim como o traseiro da gaveta. Então, ambos têm a mesma medida. Selecionamos uma das arestas, levamos até a outra face, criamos, baixamos 1 centímetro e selecionamos até a outra aresta. Com a ferramenta selecionar, selecionamos toda a peça, vamos criar o grupo. Com Ctrl C, Ctrl V, vamos criar agora o traseiro da gaveta. Traseiro da gaveta, vamos ancorar na aresta do goivete, já está feita a nossa frente interna e o nosso traseiro de gaveta. Próximo passo, fazer o fundo da gaveta, selecionando uma das arestas do fundo até a outra no outro lenço. Vamos pegar agora e vamos estrudar ele até a face da nossa frente externa de gaveta, ou seja, com todo o recobrimento por baixo da face interna da gaveta. Assim temos o nosso fundo de gaveta. Selecionamos toda a peça e vamos criar o grupo. A peça está criada. Criamos a nossa primeira gaveta. Criando a nossa primeira gaveta, vamos apagar nossas linhas de construção, que seriam linhas de referência, para que a gente possa ter a distância da nossa corrediça. Está criada a nossa gaveta, já está feita a limpeza da gaveta, está tudo certinho. Vamos selecionar toda a gaveta, vamos copiar, Ctrl V, Ctrl V. Agora vamos nomear o nosso componente, gaveta maior. Selecionando toda a gaveta, vamos agora tirar uma das frentes que nós tínhamos como referência, tirar outra frente. Vamos selecionar a gaveta, vamos mover a gaveta para o local onde ela deve ficar definitivamente. Posicionada a gaveta, a gente verifica por trás que tem a folga da corrediça, a gaveta está na posição correta. Vamos fazer Ctrl Z, Ctrl V, criando a nossa segunda gaveta. Vamos posicionar, escolhendo uma das arestas e posicionando, ancorando na aresta da gaveta criada anteriormente. Então já criamos nossas duas gavetas, como você pode ver aqui por trás. No vão tem as folgas necessárias para uma gaveta e a outra não bata uma na outra e seja fácil de colocar dentro do vão. Para a gaveta menor, vamos selecionar a frente da gaveta menor, muito importante, se seu mouse tiver a rodinha de scroll, pressionando a rodinha de scroll, você consegue rotacionar o seu desenho quantas vezes você quiser ir para a posição que lhe for mais conveniente. Selecionando a gaveta, vamos mover toda essa gaveta interna, que é uma referência da parte maior. Vamos colocar no espaço certo, na frente de gaveta, ancorando ela corretamente. Agora vamos dar a folga de 13 milímetros. Já como temos 13 milímetros aqui, permanecemos com o mesmo tamanho de gaveta, do outro lado a gente pode verificar que também temos a mesma folga. Vamos conferir, medindo 1,3 centímetros, ou seja, 13 milímetros. Vamos fazer a altura da nossa frente menor. Vamos baixar mais 1 centímetro para a gaveta poder entrar com facilidade. Mesma coisa vamos fazer no outro lenço. Vamos estrudar a parte de cima para que fique na mesma altura do outro lenço de gaveta. Agora vamos fazer isso com a frente interna e com o traseiro. Selecionando o topo, vamos
até a outra face, depois baixamos mais 1 centímetro. Fazer a mesma coisa com o traseiro. Pegar, selecionar o topo até a face e extrudar mais 1 centímetro. Tá, já temos criado a nossa frente interna e o nosso traseiro da gaveta menor, de menor profundidade. Vamos apagar a nossa linha de referência, a nossa linha de construção, para que a nossa frente de gaveta fique limpa. Pressionando a rodinha de scroll, você consegue rotacionar o seu desenho para onde quiser. Agora vamos criar esse novo componente, que seria a gaveta menor. Agora selecionando, vamos selecionar a frente que tínhamos de referência, apagar essa frente, pegar a gaveta menor e posicionar ela no nosso desenho. Apertando o scroll, você rotationa o desenho para verificar se está tudo certinho, se as folgas são certas, são necessárias, estão correto. Tá. Estamos com o nosso desenho quase pronto, faltando apenas puxador, essas coisas. Como você pode ver, nosso desenho já está quase completo. Uma vista superior, vamos botar uma câmera paralela, vamos criar o nosso retângulo na medida do nosso puxador encontrado comercialmente, 19,6 por 3 centímetros, 2. Vamos criar o nosso puxador, retângulo, arco, vamos fazer um arco. Vamos apagar isso aqui. Você poderia usar a borracha, mas eu prefiro usar o mouse, selecionar as arestas e com a tecla delete apagar as instâncias que eu não quero. Na espessura do puxador, ferramenta que distância você consegue dar a espessura necessária. Não gostei desse puxador. Vamos novamente com a ferramenta de distância, uma distância de 8 milímetros. Fechar aqui, fechar aqui. Agora com a ferramenta selecionamos com delete, apagamos. Agora vamos estudar para 2 centímetros, o puxador não ficar muito pesado. Estudando para os 2 centímetros, agora temos nosso puxador. Vamos criar nosso grupo. E colocar nosso material. Esse puxador seria em alumínio. Vamos atenuar para suavizar as linhas de construção. Atenuando as linhas de construção, o desenho do puxador fica um pouco mais suave. Vamos editar, porque aqui está pouco, tem muitos quadrículos. Agora vai melhorar o nosso material. Ficando, está o nosso material, o puxador já está criado. Vamos criar o nosso componente, vamos nomeá-lo como puxador. Nomearmos nosso puxador, vamos procurar posicionar ele no nosso desenho. Levando ele para a nossa gaveta superior, escolhemos uma das arestas, vamos posicioná-lo no centro da gaveta e a uma distância de uns 6 centímetros. Repare que essa linha vermelha significa que o afastamento está no eixo vermelho. Vamos fazer CTRL C, CTRL V
Copiamos o puxador, vamos fazer o mesmo procedimento para o outro lado. Vamos primeiro pegar o meio do componente, colocar no meio do outro componente, no ponto mediano. Agora vamos fazer o afastamento de 6 centímetros. Agora nós temos a nossa frente de gaveta menor com os 2 puxadores de alça. Selecionando o outro, vamos fazer Ctrl C, Ctrl V e vamos ter novamente os puxadores já na distância correta. Vamos posicionar na gaveta maior. No meio da gaveta maior. E vamos afastar os 6 centímetros, sempre mantendo esse eixo vermelho. Significa que a peça está no eixo. Agora podemos selecionar a gaveta, selecionar os 2 puxadores e criar um componente. Gaveta maior. Ctrl C, Ctrl V. Puxador. Agora vamos posicionar no meio da gaveta. Opa, saiu errado aqui. Vamos voltar. Pegar o meio do componente, em uma das faces, posicionar numa das faces da gaveta no meio e afastar os 6 centímetros que a gente precisamos. Você pode reparar que todos os puxadores estão alinhados. Vamos apagar esse puxador, esse puxador. Agora reparando, todos os componentes estão alinhados. Isso é feito para quando você movimentar a gaveta, os puxadores andarem junto, como andaria normalmente se ele estivesse fixado a uma gaveta no mundo real. Não tá, como podemos ver, nossas gavetas já têm os puxadores, todos eles alinhados corretamente, na mesma medida, centralizados na frente de gaveta. Então, vou copiar novamente o puxador, vamos selecionar um dos puxadores, de vista frontal, vamos rotacionar, porque os puxadores da porta maiores são em pé, nós temos portas na vertical, então precisamos que o puxador também fique na vertical. Nos puxadores na vertical, vamos fazer uma linha mediana para a gente poder posicionar melhor, com mais facilidade, o nosso puxador na nossa porta. Deixando o ponto mediano, da distância dos 3 centímetros, que é o que eu geralmente uso. Vou pegar o outro puxador, posicionar um ao lado do outro. Agora vamos dar a distância de 6 centímetros. E vamos posicionar os nossos puxadores nas 2 portas que tem o mesmo tamanho, mesmo comprimento. Vamos pegar o ponto dessa linha central e levar até as nossas 2 portas. Nossos puxadores já estão posicionados. Vamos apagar essa nossa linha de referência de construção. Apagando essa nossa linha de construção, vamos selecionar a porta puxador e vamos criar o nosso componente. Porta do meio. Selecionar novamente a porta lateral e o puxador. Vamos criar novamente o componente. Porta lateral.
Vou selecionar nosso puxador, vamos movê-lo para a gente colocar na porta maior. Deixar o meio da porta. Enfim, e vamos pagar nossa linha de referência. Componente, porta lateral. Esquerda, porta lateral esquerda, né? Então nossas portas já estão todas certinhas com os devidos puxadores no local. Funcionando o puxador da porta central maior, que fica posicionada a porta de cima. A gente tem que achar o ponto mediano, mas assim vai ficar um pouco difícil. Mas vai fazer isso, trazer o puxador para cá, pegar a porta, selecionar, mover esta porta, dar o puxador pela linha mediana, fazer o movimento, levar até o centro da porta, na parte de baixo, porque essa porta é uma porta basculhante, lado para cima. Agora vamos selecionar o puxador e mover ele 3 centímetros para cima. Sempre se preocupando com essa linha de eixo para que a porta não saia da posição. Apagar essa nossa linha de referência, selecionar toda a porta e criar o nosso componente. Porta superior. Agora vamos selecionar a nossa porta, colocar ela na posição fixa no desenho. Vamos fazer a costa. Para ter a costa, as costas têm 6 milímetros, vai precisar de um rebaixamento na lateral. Então todas as peças têm que ser recuadas os 6 milímetros. Então selecionando todas as peças, selecionando o topo da peça, vamos alinhar todas umas com as outras, como você poderá ver no procedimento a seguir. Selecionando todas as peças pelo topo, alinhando com a aresta uma da outra. Nós temos o recuo para nossas costas. Geralmente os marceneiros mais antigos chamavam a costa do armário de costado. Era a linguagem que se usava em marcenaria. Assim como as laterais são ilhargas, a caixa base que tem o rodapé chama-se caixa base, a parte de cima chama-se chapéu. São linguagens técnicas de marcenaria. É muito importante você saber isso. Porque se você se torna um projetiano, apagar esse puxador, ele agora já é desnecessário. Vamos verificar se está tudo certinho. Não, nossas prateleiras ainda precisam ser recuadas. Vamos selecionar uma a uma e vamos recuar de acordo com as ilhargas do meio. Recuamos, acertando pela face, fazer isso com todas as prateleiras. Com todas selecionadas uma a uma, até porque elas não são cópias uma da outra, não são componentes, elas são um grupo de peças. Se nós tivéssemos criado um componente prateleira, o que você fizesse em uma, automaticamente você já teria feito em todas as outras. Então você não precisaria estar fazendo uma por uma. Como você viu no começo do nosso desenho, foi necessário fazer criando o grupo para que todos fossem feitos dessa maneira. Agora vamos criar o rebaixo para o nosso fundo de armário, nosso costado.
Aqui geralmente, como a ilharga tem 15 milímetros, vamos botar 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros, o suficiente para parafusar o costado deste armário. Aqui é a mesma coisa, vamos selecionar uma aresta do chapéu e uma aresta da base, dando a distância necessária, e agora vamos rebaixar, estudar 1 centímetro. Com esse estudo de 1 centímetro nós fazemos o rebaixo de 1 centímetro para a colocação das costas. Você pode ver que o nosso desenho está quase pronto. Vamos criar essa peçazinha aqui de apoio para as costas, para nos facilitar na hora de colocar as costas. Todo marceneiro já deveria saber que essa peça é muito importante, porque para não ficar com o fundo na mão, daqui fica mais fácil, o fundo fica apoiado na hora da montagem do armário. Vamos criar o nosso grupo. Então, já foi criado a nossa peça de apoio das costas do armário na hora da montagem deste. Agora vamos criar propriamente o fundo do armário. Selecionar a ferramenta retângulo, vamos selecionar uma das arestas na parte interna, vamos levar até a extremidade de baixo, na aresta de baixo do lado oposto. Colocando este do lado oposto, vamos criar o retângulo. Agora vamos extrudar os 6 milímetros com a face do óleo. Selecionando novamente a peça toda, vamos criar o nosso grupo. Está criado o costado. Perspectiva, o nosso desenho está pronto. Você pode ver, o nosso desenho está prontinho.